Olá galera do Portal Cooperate, blog Gestão em TI, TechNet Wiki. Sejam bem-vindos, mais uma videoaula sobre o Hyper-V. E hoje eu vou responder a uma dúvida do Thiago Franco, que me mandou por e-mail ainda hoje, que eu achei bem interessante a dúvida dele, eu não tinha me atentado ainda. Sobre as redes virtuais no Hyper-V. Eu fiz uma videoaula sobre redes virtuais, mas isso não ficou bem claro, essa questão, que é a comunicação da VM com o host, tá? E o fato das placas de redes exclusivas. Vamos demonstrar rapidinho aqui para vocês. Vamos falar sobre redes virtuais. Estou aqui com o meu Hyper-V aberto. Vou abrir meu Virtual Network Manager. Tá aqui. Vocês podem ver que eu tenho uma placa de rede chamada de externa conectada a um adaptador externo. E as outras não estão conectadas nos meus adaptadores externos. Essa redezinha externa aqui, só tirar esse screenshot. Só salvar esse screenshot aqui para um futuro tutorial. Só sempre me pergunta como é que você faz. Pô, eu vou tirando screenshot tudo assim, vou criando pastinha. E vou configurando assim. Beleza. Tá aqui a nossa telinha. E tem uma opção interessante aqui que tá vendo aqui, ó, permitir o sistema operacional a compartilhar esse adaptador de rede. Olha pessoal, essa é a configuração que vai permitir o seu host continuar tendo acesso à placa de rede, tá? Vou demonstrar isso aqui. Temos aqui a placa de rede externa, tá vendo aqui? Ela está criada, está funcionando. Ele tem uma física e uma virtual. Eu gosto de botar o nome assim nela. Eu boto o botão direito, renomear. Porque eu acho uma boa prática. Porque você vai saber qual é a física e qual é a virtual que foi criada depois. Essa aqui, a de cima, foi a que veio instalada com o computador. Entendeu? Dei um rename nela e botei física. Ela que veio instalada pelo próprio computador. E essa aqui, quando eu criei a placa de rede aqui no Hyper-V, ele cria uma outra placa de rede, tá? E coloca o nome aqui. Esse nome aqui do Hyper-V que está aqui, ó, esse nome aqui, ele vem para cá, para esse cantinho aqui. Só que eu não consigo identificar muito bem aqui. Eu boto o nome aqui também e boto de virtual. Eu tenho outra placa aqui de rede aqui, tá? Que eu já botei o nome dela de física. Vamos fazer os testes com ela. Hyper-V. Criar uma nova placa de rede, chamar de externa. Rede externa 2. Vou ter que usar ela. Se eu apontar para a mesma placa de rede, ele vai dar erro, não vai deixar. Obviamente, né? Vou apontar aqui para a placa de rede 2. Tá vendo aqui o nome dela? Como é que você faz para identificar? Tem que vir aqui e pegar o nome do device, ó. Olha, 2, se você tiver uma quad-core, vai aparecer 2, 3, 4. Botei aqui 2. E eu não vou marcar essa opção aqui, que está marcada na outra, para a gente ver o que acontece. Aplicar. Quando está aplicando. Aqui outro screenshot. Opa. Beleza. Pronto. Aplicou. Dá OK. Olha aqui o que aconteceu. Deixa eu pegar a tela aqui da... fechei a tela da Hyper-V sem querer, tá aqui. Ele criou a rede externa 2, sem deixar o sistema operacional utilizar ela. Vamos lá na placa agora ver. Ela continua constando aqui. Só que ele não tem mais nada. A única coisa que tem nessa placa de rede agora é o switch virtual do Hyper-V. Ok?
O que é esse switch virtual? Ele só pegou ela, ligou no switch do Hyper-V, switch virtual, e apresentou para as máquinas virtuais. Essa placa de rede não tem mais comunicação com o mundo externo. O meu host, que é esse cara todo aqui, ele não tem mais acesso a essa placa de rede. Essa placa de rede ficou só para as máquinas virtuais. Tá? Eu acredito que seja essa a dúvida do Thiago, porque eu criei a placa de rede e eu perdi a comunicação total com a minha rede no meu host. Ele pode ter desmarcado essa opção aqui, tá? E a placa de rede foi apresentada somente para as VMs. As VMs que eu conectar nesta rede aqui vão funcionar normalmente, tá? Na rede externa. Não é necessário que o seu host tenha acesso à rede para que as VMs tenham. Você pode tirar todas as placas de rede dele e deixar só para as VMs. Tá? Porque a placa de rede faz a passagem diretamente. Qual outra boa prática também para isso? Por exemplo, num servidor de e-mail, você bota uma placa de rede dedicada para ele, num servidor de arquivos, que é muito pesado, você bota também uma placa dedicada para ele. Aí eu chamaria aqui a placa para servidor Exchange, alguma coisa desse tipo. Tá? Se você marcar a opção, deixar marcada a opção de permitir o sistema compartilhar, o que vai acontecer? A placa de rede vai ficar disponível para... Ele cria uma virtual aqui com o nome. Tá? Ele faz as duas coisas, na verdade. Ele vem aqui na tua física e tira todos os protocolos, tá vendo? Deixa só o switch virtual. Mas o teu sistema ganha uma virtual, como se fosse outra máquinazinha virtual, com o IP que ele tinha lá. Entendeu? Vou chegar aqui, ó, lá tudo marcado. Ou seja, a placa de rede sempre é alocada para o Hyper-V, o Hypervisor. Se você deixar essa opçãozinha marcada aqui, o Hypervisor cria para o seu host uma placa de rede virtual para que ele acesse também essa rede. É como se tivesse sendo plugado no switch virtual. Tá? Mas as placas de rede sempre são exclusivas do Hypervisor. Isso é interessante a gente entender essa metodologia, como funciona exatamente, tá? Para você abrir a mente aí sobre essa questão de rede. A placa de rede é do Hypervisor. Aí tem a opção de a sua máquina, o seu host, ter uma rede virtual também plugada lá ou não. Tá? E na placa de rede interna, quando você cria aqui, o que ele faz? Ele vem e cria uma aqui. Por quê? A placa de rede interna permite comunicações das VMs entre elas e com o host. Tá? Ou seja, ele cria um switch virtual com o nome de laboratório virtual, criou aqui o switch virtual e já plugou o seu computador nele, tá? Através de uma interface de rede. Agora, esse private aqui não cria nada aqui. Tá vendo? Por que ele não cria? Porque ele é somente para as máquinas virtuais, não é para o teu host. Isso você pode usar, por exemplo, se você tem um servidor de SQL e um de aplicação. Ninguém da sua rede precisa acessar o servidor de SQL, somente o servidor de aplicação. Então, por que você está permitindo acesso do seu servidor SQL na rede? Aí não precisa, você bota uma rede privada entre o servidor de SQL e o servidor de aplicação, para que só o servidor de aplicação acesse o SQL. É uma boa saída para isso. Ou então, uma redezinha interna, um switchzinho interno, virtual, privado, de sincronização de servidores, de DFS, enfim, várias coisas você pode fazer com isso. Tá? Cada uma tem a sua aplicação. Bem, é isso. Espero que tenha sanado a dúvida do Thiago e de mais alguns outros. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre redes virtuais, como elas funcionam, a questão da placa de rede, de se tornar um switch virtual e tal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.